Pastor Salomão da Paz. Trago o abraço ali da Igreja de Primavera e, por certo, nós somos um povo só e como um povo este que, quando nós nos encontramos nos concílios ou mesmo nos congressos, são oportunidades que nós aproveitamos o máximo para compartilharmos as experiências e conhecer novos irmãos. E sinto que cada dia que Deus tem trabalhado nesse campo, da comunhão, a igreja ela só tem a ganhar, porque de fato a comunhão ela é sempre algo que superabunda no meio do povo de Deus. Nós somos um povo festivo, nós somos um povo que vive experiências novas a todo tempo, e essas experiências elas nos levam a estarmos compartilhando e fazendo com que esse compartilhar só venha consolidar a nossa fé e possa também estar proporcionando a outros que ainda não conhecem Jesus a terem experiências com o Senhor a ponto de tornar-se servo, a ponto de conhecê-lo como seu Salvador. Então nós estamos hoje com um tema que, assim, eu tive pensando um pouco sobre esse tema, é um tema um pouco abordado, infelizmente, nas igrejas, mas não tem como nós deixarmos esse tema de forma que não seja bastante massificado nos nossos tempos. É preciso que possamos estar despertando os nossos irmãos quanto à realidade da vida de Jesus, quanto às profecias, o cumprimento escatológico que cada dia mais vem sendo evidenciado em nossos dias, em nosso meio. Não tem como negar isso, são realmente fatos que são evidentes, mas infelizmente poucos estão atentos a esta realidade. Infelizmente alguns ainda não conseguiram acordar do sono, e sinto que há uma embriaguez nesses últimos dias, a ponto das pessoas não perceberem o perigo iminente que está por vir. E a igreja precisa estar mostrando que diante desse perigo iminente, que não é o perigo da grande tribulação, que alguns pensam muito disso, não é o perigo que alguns estão pensando da morte, mas é o perigo de estar sonolento, vivendo uma vida sem estar comprometido com o Evangelho, porque para a igreja do Senhor as lutas, as provas sempre vão existir, o perigo será constante para aqueles que pregam a palavra do Senhor. Nós estamos todo o tempo sendo levados a ser desafiados, mas a verdade, quando eu falo dos riscos que a humanidade corre, pelo fato dela não estarem atentos aos acontecimentos, aos sinais que são realmente evidentes. Para a igreja do Senhor nada disso é novo, para a igreja do Senhor nada disso é preocupante, para a igreja do Senhor é motivo dela estar desejosa, ansiando pela vinda de Jesus, mas infelizmente alguns ainda não atentaram a esta necessidade de estarem buscando, orando, confirmando, consolidando a fé, e Jesus, sabendo disso, ele alerta aí nesse sermão que ele passa a dar, e a gente entende que é uma forma de nós estarmos nos despertando. Ali era algo que naquele tempo os apóstolos já estavam preocupados, querendo saber como seria o final das coisas, e percebam que já naquele tempo os discípulos já estavam desejosos em saber, em conhecer como é que era, mas parece que alguns dos nossos contemporâneos, alguns dos nossos irmãos e até das pessoas lá fora não estão nem aí para o que está por acontecer. Por isso a igreja ela é despertada, a igreja é levada a estar falando desse tema, porque esse tema não pode ficar no esquecimento, não é um tema em desuso, mas pelo contrário, é um tema bastante atual. Naquele tempo já era um tema atual. Por que já era um tema atual? Porque algumas daquelas profecias já vinham começando a se desenrolar, e Jesus ele começa a mostrar algumas coisas, os sinais que iriam acontecer. E eu não quero falar de sinais, não quero falar de muitas coisas escatológicas, mas eu quero entrar diante desse tema de uma maneira que nós possamos mergulhar em áreas que realmente sejam para nós nesta noite bastante importante. Eu tenho certeza que ontem nós tivemos uma palavra maravilhosa da parte do bispo, trazendo, e eu sei que ele é muito didático, e também diante da espiritualidade que é revelada de Deus na vida dele, da forma sigilosa como ele fala, e a gente sente a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus me trouxe aqui por um propósito, e eu quero compartilhar, assim como ontem Deus trouxe o bispo aqui por um propósito, Deus hoje me traz aqui também por um propósito, de dar continuidade a esta festa que para nós já foi dado o pontapé inicial, mas nós estamos esperando o final, onde vamos assim recebermos o galardão mediante o nosso procedimento, a nossa caminhada. Por isso que o tema de hoje, o tema desta festa,
eu queria que todos dissessem comigo. Diga assim para você agora, vira para o seu irmão e diga assim: perseverando até o fim. Irmãos, percebam bem, é falado sobre perseverar. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre esse fato de perseverar. E a gente observa que, eu não sei se foi essa experiência do pastor Josias, mas a experiência que eu tive em algumas áreas, eu queria compartilhar com vocês, é que normalmente as pessoas, quando elas vão estudar, você observa que se você vai fazer uma faculdade, normalmente a classe começa com muitas pessoas. E é um número de pessoas que você olha e diz: meu Deus do céu, esse povo todo aqui para estudar essas disciplinas, e parece que o ensino não vai ser tão bom, porque é um professor para muita gente, não é assim? Começa muitas pessoas dispostas a estarem encarando aqueles desafios, mas com o passar do tempo você vai observar que algumas pessoas tendo dificuldades das disciplinas, e alguns também começam a imaginar que aquela área que ele escolheu não é a área que ele tem aptidão, não é a área que ele está realmente sendo vocacionado para poder entrar naquele desafio. E alguns começam a desistir por essa razão, e outros começam a desistir também porque não conseguem dedicar-se aos estudos, e vem o tempo e percebe que não vai conseguir chegar a concluir, ou seja, por motivo de trabalho, ou por motivo talvez de situações de relacionamento no sentido emocional. Mas essas pessoas normalmente elas começam bem, mas nem sempre eles conseguem concluir. Eu não sei se você já observou isso. Normalmente isso acontece nas academias militares, isso acontece também na área teológica, como também isso acontece no meio do evangelho, no cristianismo. Infelizmente, irmãos, muitos começam bem, mas não terminam bem. Infelizmente, muitos estão dispostos a estarem recebendo as bênçãos do Senhor, e aquelas promessas que alguns que ministram e falam muitas das vezes, de palavras que são realmente que motiva e que levanta essa pessoa numa perspectiva dela estar correndo em busca de algo que é material. Não estou dizendo que Deus ele não está, mediante as necessidades que nós temos, preocupado com estas coisas, não é isso. Mas muitas das vezes as prioridades que levam as pessoas a buscarem a Deus nem sempre é a razão da salvação. E alguns de fato vêm assim, como eu conheci alguém que veio para a igreja porque desejava arrumar uma namorada. E levantou a mão e veio com todo o desejo, dizendo que ali ele estava sendo transformado, mostrando com aquela atitude, que era uma atitude que levaria ele a parecer conosco, ser um crente em Jesus. Mas o propósito, a atitude dele talvez estivesse certa, ele vir, levantar a mão e dizer: eu quero Jesus, mas as motivações eram erradas. E muitas das vezes as pessoas elas têm atitudes certas, mas motivações erradas. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente percebe, meus irmãos, que às vezes até nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos dispostos a estarmos entendendo aquilo que é falado, mas quando as coisas começam a apertar, a gente percebe que existem pessoas que têm dificuldade de perseverar. Eu me lembro que quando eu estava na vida militar, eu estava fazendo ali uma caminhada, uma jornada chamada uma jornada de 40 quilômetros, que nessa jornada era uma jornada de preparação, para que assim a gente pudesse receber a promoção, né, de soldado, porque até então, naquela época, nós entrávamos como conscritos, ninguém era soldado, esperava-se o dia do soldado, após todos os treinamentos, para depois ele fazer o juramento da bandeira e ele passar a receber agora o nome e estar agora sendo condecorado a ser um soldado militar. Eu lembro-me que naquele tempo eu estava sendo colocado juntamente com aquela tropa, com aproximadamente 600 homens, e estávamos ali naquela jornada de 40 quilômetros, com bornal, com fuzil, com a machadinha sobre as costas, e ali estava naquele trajeto com o peso daquela mochila nas costas e o fuzil sobre o ombro. Eu estava ali fazendo aquela jornada, aí fiz os primeiros 20 quilômetros, depois eu fiz mais 10 quilômetros, e após os 30 quilômetros, meus irmãos, o meu joelho começou a ter problema, ele começou a inchar, e ele inchou tanto que eu não conseguia mais mexer a perna, sem que pudesse dobrá-la, e eu andava com a perna com ela rígida,
E aquele andar meu, que era um andar totalmente preso, eu não conseguia me mobilizar bem. E eu lembro que havia uma ambulância atrás, para aqueles que não aguentavam fazer a maratona de 40 quilômetros. E alguns entravam e colocava dentro da ambulância e levava para o batalhão, depois voltava para pegar outros que desistiam. Mas eu lembro que naquela caminhada, meus irmãos, tinha o nosso capitão, chamado Capitão Reis. E aquele capitão, ele era o comandante da companhia. E ele chegou ao meu lado, ele percebeu que eu estava tendo problema. E eu lembro que ele encostou em mim e ele disse assim: olha só, você vai conseguir. Você pode. E eu dizia: capitão, está doendo. E ele disse: você tem em sua mente ainda 40% de força. Vamos, que eu estou aqui. E as lágrimas desciam. E naquela jornada que eu estava fazendo, com as lágrimas descendo, o joelho doendo bastante, eu dizia para ele: está doendo. E ele dizia: está chegando. Eu dizia: está doendo. E ele dizia: está chegando. Meus irmãos, eu consegui concluir a caminhada. Os 40 quilômetros eu pude chegar porque dentro de mim havia um sentimento, e aquele sentimento que tinha dentro de mim era de eu não decepcionar o capitão, era de eu não envergonhar a tropa, porque no meu ouvido ele chegava bem perto e dizia assim: na minha tropa ninguém entra na ambulância, todos os meus soldados chegarão todos até o final, todos vão concluir. E quando eu recebi esse tema para poder falar, eu estive imaginando como o nosso capitão tem agido conosco nesse tempo tão difícil que nós estamos atravessando. Como nosso general, como Jesus está portando nesse tempo para aqueles homens, soldados valentes, que estão se colocando, crendo certamente de que, ainda que os tempos sejam trabalhosos, pois está prescrito que nos últimos dias serão tempos difíceis. Mas a igreja do Senhor, ela precisa estar entendendo esse contexto. A igreja do Senhor precisa estar percebendo que o tempo de Deus está chegando sobre a vida da igreja. E que para nós não é motivo de estarmos assombrados, preocupados, angustiados, tristes. Ou como muitos estão, talvez, por tudo que já aconteceu, pensando que Deus não está conosco. E que o Senhor, de fato, Ele nos abandonou. Mas pelo contrário, o Senhor está, e este é o momento, e esta é a hora da igreja. E eu quero levar você a pensar nisto. E levando você a pensar nisso, eu quero que você pense da seguinte forma: quais são as condições realmente que são favoráveis para que você possa ser um homem perseverante? O que você pode fazer para que você seja esta pessoa que Deus, através de Jesus, nos deixa claro que nessa narrativa desse sermão que Jesus faz aí menção, quando ele fala de vários sinais e que aconteceria, mas Jesus queria mostrar, irmãos, que era necessário que, diante desses sinais que foram evidenciados e que já foi lido nesta noite, foi ministrado ontem, mas que nós hoje precisamos entender que o tempo de Deus na vida da igreja chegou, e a igreja precisa se preparar para esse tempo. Muitos estão, irmãos, talvez até pensando que pode levar a vida de qualquer jeito. E a gente para pensar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que não estão ainda se relacionando da forma como deve se relacionar como igreja. E esse tempo é um tempo que nós precisamos, irmão, de fato ver de forma diferente essas coisas. Que nós não estamos aqui, irmão, simplesmente para cantarmos louvores a Deus, adorarmos, sentirmos a presença do Senhor e voltarmos para nossas casas e ficarmos como muitos que, ao fazer uma festa, a gente imagina que este balão, como ele está aqui cheio. Mas talvez, se deixá-lo aqui durante alguns dias após este culto, e você voltar aqui, esses balões, por certo, você vai observar que eles vão estar vazios. Porque ele foi feito somente para uma festa. Ele foi feito somente para receber o ar. Mas este ar não pode permitir-se ficar por muito mais tempo. Pelo fato de que existe uma pressão da atmosfera. E ele é levado nesta pressão.
a perder o seu ar. Mas nós precisamos sim entendermos que Jesus está nos levando para uma dimensão e nós temos que mergulhar nela. Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passará. Isso quer dizer que tudo é temporal? Tudo é temporal. E nós somos temporais. E Deus é temporal. Deus é atemporal. Jesus é atemporal. Ele é onisciente, onipresente. E Ele está neste lugar, meus irmãos, querendo nos levar a entendermos quais são as condições que nos levam a sermos estas pessoas que podemos ser perseverantes. Quando a gente lê esse texto, Jesus dizendo que era necessário perseverar até o fim, às vezes nos dá, eu sei, aquele sentimento, aquele calafrio, o que está por vir. O que Jesus queria dizer com isso, com essa narrativa, desses rumores de guerra, de peste, terremotos, de fome. Mas Jesus, Ele queria nos mostrar, meus irmãos, e que os apóstolos precisavam entender, irmãos, que esses sinais eram evidenciados, mas existiam outros sinais que eram realmente necessários para que a igreja pudesse estar entendendo o contexto que estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que para que possamos, nessa condição de sermos perseverantes, Jesus deixou claro quando Ele disse: vigiai. Vigiai. Vigiai porque não sabeis. Vigiai porque não entendes. Tu não sabes o dia nem a hora. Jesus, Ele disse, porque se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, Ele disse: vigiaria. Mas por que Jesus disse vigiaria? Não no sentido de que Ele estaria se armando somente, se preparando nesse sentido. Mas Jesus estava querendo mostrar que era um contexto de poder estar fazendo-se menção da sua pessoa quanto à sua vinda. Jesus quis dizer de uma forma de alertar a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos, para que pudessem todos estarem atentos a este momento em que há de acontecer. Marcos 13, 35, Ele nos adverte dizendo: sejam vigilantes, estejam preparados. Era isso que Ele estava dizendo. Estejam preparados. E Ele diz mais: considerai isto, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Nós precisamos estar sendo vigilantes. E este vigilante que Jesus queria mostrar seria uma condição de não estarmos no conformismo, não estarmos conformados com a situação do conforto em que Ele proporciona, da provisão em que Ele está todo o tempo fazendo para com a vida da igreja, mas no sentido de estarmos atentos a esse contexto de que estamos realmente sendo levados para uma realidade e não tem como isso evitar-se. Virá esse tempo de perseguição, virá esse tempo de conflitos, e a gente sente, irmãos, que cada dia mais que passa há uma opressão maligna, tudo está virando de cabeça para baixo, as pessoas estão perdendo sentido, aquilo que era certo não é mais. Certa vez Rui Barbosa disse que o homem teria vergonha de ser honesto. Chegaria um tempo que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Eu me lembro que lá em Aracaju sobrevoou um avião e caiu 2 malotes, 2 malas de dia. 2 malas de dia. E caiu em um dos bairros onde nós temos uma igreja hoje. Aquela região ali praiana, ali próximo do aeroporto. Bairro chamado Santa Maria. E quando caiu aquela maleta, foram 2. Uma foi encontrada, uma caiu no quintal de um vendedor de picolé. E aquele vendedor de picolé, ele foi na Polícia Federal, apresentou-se
e levou a maleta. Você sabe o que aconteceu? Os seus vizinhos chamaram-o de otário. E alguns disseram: você é louco. E a gente vê, irmãos, que as pessoas elas estão perdendo o senso. E não é somente a questão da honestidade, é o desencadear de coisas que envolvem o caráter das pessoas. Mas a igreja está diante desse desafio. E quando a gente vê que essas condições que são realmente favoráveis, e o Senhor Jesus ele diz: vigiai, isso é possível que nós possamos fazer. Jesus está querendo nos levar a estarmos atentos ao cotidiano, ao estilo de vida que nós devemos ter, pela disposição que nós temos de servi-lo, porque haverá um tempo em que Ele virá. E nós podemos, irmãos, entender que essa, uma dessas condições que Jesus cita, Ele também nos deixa claro que sem essa também não tem como nós chegarmos adiante, que é estarmos através da fé. É isso que nos mantém em pé em meio à luta. Não tem como mantermos em pé se não tivermos uma fé realmente solidificada. Não tem como, irmãos, resistirmos, conforme o próprio apóstolo Paulo, ele fala ali em Efésios capítulo 6, quando ele fala das armaduras de Deus, ele diz: olha, no demais, irmão meus, ele fala ali: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Ele diz: porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Veja que ele está dizendo, olha, ele diz: tomai, pois, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo ele nos mostra que nós precisamos, irmãos, estarmos envolvidos, e cingido, totalmente cingido com as armaduras, porque o tempo que é chegado são tempos difíceis. Depois de tudo isso, ele diz: permanecei firme. E como nós podemos, irmãos, sermos perseverantes? Essa é a pergunta. Sem o envolvimento não falo somente nas programações que são promovidas pela igreja, mas nas questões que são primordiais para que possamos estarmos de pé. Culto devocional, culto familiar, o momento de termos a sós com Deus. Não basta somente nós dizermos que temos fé. E para que possamos estar, irmãos, habilitados a estarmos nessa caminhada, nós precisamos das pessoas também envolvidas. Veja que eu contei aqui na abertura de como este capitão percebeu uma necessidade que eu estava tendo. Vire para seu irmão e diga assim: você não está só. Você não está só. Nós temos que estarmos preparados, mas também observando o que está acontecendo à nossa volta com relação àqueles que o Senhor tem nos confiado. Precisamos estarmos envolvidos no contexto de família espiritual que somos, e percebendo as necessidades dos outros. Eu entendo que existia talvez na mente daquele capitão: na minha companhia ninguém fica para trás, porque isso passa a ser uma vergonha. Mas entendo também que no seu coração existia nele uma preocupação comigo, em me encorajar, para que mesmo ferido eu pudesse continuar. E eu quero dizer para você nesta noite: existem pessoas que nesta caminhada, mesmo ferido, ela precisa de uma palavra sua, ela precisa de uma palavra de encorajamento, ela precisa de uma palavra de entusiasmo. E você é importante, você é primordial para esta última hora. Deus conta com você. Deus chamou você para fazer a diferença.
E Deus está querendo levar você a envolver-se nessa realidade, porque existe realmente um propósito. Nós precisamos estar vendo que existem condições que são favoráveis, e o Senhor nos deu todas elas, e Jesus deixa claro que é preciso estarmos envolvidos nelas. Quando Jesus discorre desse texto que nós tivemos a leitura toda ela no início. Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Feliz você é se você for perseguido por causa do nome do Senhor. Feliz nós somos, irmãos, quando formos injuriados, quando mentindo falarem todo mal contra nós. E Jesus dá uma palavra mostrando que isso ocorreria. Mas Jesus, ele diz: exultai, alegre-se. Comece a contemplar, irmãos, que embora possa estar passando por todas as lutas, eu não sei qual a luta você tem passado, mas o Senhor está contigo, e você pode vencer estas lutas, tendo esta fé que gera em você também confiança nas promessas do Senhor. Esta fé nos dá uma perspectiva diferente daquela fé natural, porque as pessoas lá fora, todo mundo fala de fé, porque alguns têm a chamada fezinha, né? E tentam com essa fezinha. Vou fazer uma fezinha da loto. Vou fazer uma fezinha. Aqui é o Natal Cap, né? Natal Cap. Aracaju, tem lá um também que eu esqueci o nome, Maceió, Alagoas da Sorte. E alguns vão fazendo até dentro da igreja, com esperança de receber alguma coisa, misericórdia, alguém disse aí. E teve um irmão lá em Aracaju que fez e ganhou. E naquela época ele foi disciplinado, porque no nosso estatuto está lá. E ele foi disciplinado porque ele fez uma fezinha. E alguns estão, irmãos, usando a fé em muitas coisas, mas na hora, irmãos, na hora que realmente deve usar a fé, porque não estão baseados, seguros nas promessas do Senhor. Jesus, ele mostrou claramente nesse texto que nós iríamos passar por lutas, mas ele disse: exultai-vos. Ele dá uma palavra que nos leva a um sentimento de gratidão, porque estamos sofrendo por amor ao Evangelho, estamos padecendo, irmão, não por causa de algo que fizemos, mas pelo contrário, porque nós estamos fazendo aquilo que é certo. E é esta consciência que a igreja precisa ter, porque esta fé gera em nós confiança nas promessas de Deus. Nós sabemos que podemos passar as tribulações, porque as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Aleluia! Você pode adorar o Senhor por isso, você pode louvar e bendizer ao Senhor por isso. Você sabe quantas coisas Deus tem reservado, irmãos, para nós. Eu lembro de um rapaz que ele dava muito trabalho na igreja. Ele se converteu e ele vivia de uma forma errônea. E quando ele se converteu, ele indo para a igreja, porque anteriormente ele havia namorado uma moça que era namorada de um rapaz do tráfico. E acontece que ali ele foi esfaqueado. Levaram ele para o hospital. E lá naquele hospital, ele ficou à beira de morte. E de repente, ninguém esperava mais, ele esteve em coma, foi feita a cirurgia, ele volta.
Os irmãos foram visitá-lo. E quando entraram naquele hospital, automaticamente, quando os irmãos chegaram, chegou a palavra dizendo: ele está de alta. Pode voltar para casa. E ele, naquela hora que escutou aquilo, ele tinha participado de uma experiência sobrenatural com Deus. Ele contou o testemunho do lugar que ele teve. E quando disseram, ele pode voltar para casa, ele disse: eu quero voltar para aquele lugar que eu estive. Este mundo não compara, não há como comparar. Eu vi coisas excelentes. A glória de Deus é algo muito sobrenatural e eu quero ir para lá. De repente ele passou mal e levaram ele lá para dentro e ele veio a óbito. O seu testemunho foi que lá é maravilhoso. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que a fé nos gera confiança nas promessas de Deus. A fé nos impulsiona para estarmos ligados nos céus. A fé nos leva a estarmos trabalhando na certeza de que as promessas do Senhor há de cumprir-se em nós, e nós estamos firmados nessas promessas, certo de que precisamos tão somente perseverarmos até o fim, porque os que perseveram até o fim é que serão salvos. Quais são as condições dessa perseverança? Precisamos, além da fé, que gera confiança nas promessas de Deus, nós precisamos crer, conforme está lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, confie no Senhor de todo o vosso coração. Esta confiança nos garante, irmãos, nos proporciona disposição, faz-nos sermos dispostos, faz-nos sermos motivados, faz-nos sermos gratos. Essa disposição que nós temos, irmãos, de estarmos andando alinhado com propósito. Não ande com pessoas que não têm propósito, ande com pessoas que têm propósito. Foque-se nesse último tempo, nessa última hora, em pessoas que têm algo que possa contribuir para a sua formação espiritual, para o seu crescimento. Deus está trabalhando na igreja de uma forma que é um tempo diferente, e aqueles que entenderem esse tempo e mergulharem nas promessas e estiverem aliançados, irmão, esses alicerçados é que vão subsistir os tempos difíceis. Esses que vão subsistir. Eu costumo dizer assim lá: goste de um pé de pau que faça sombra. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente olha assim, só Jesus na causa. Às vezes você pode até estar cheio, rodeado de muitas pessoas que você pensa que são seus amigos, mas eles vão se revelar na caminhada, porque perseverança são para aqueles que realmente têm propósito. Não é para aqueles que andam atirando para tudo que é lado. Não é para aqueles que andam de acordo com o vento, quando está favorável, soprando, e é favorável estar contigo. Mas é para aqueles que estão em todo o tempo. É para aqueles que estão reconhecendo que vale a pena você ser fiel, vale a pena você manter-se nas promessas. E isso me faz, irmãos, entender quanto é preciso que nessas condições nós possamos termos também discernimento espiritual, porque quando nós temos discernimento espiritual, nós entendemos o tempo que estamos vivendo, porque o tempo que estamos vivendo são tempos trabalhosos. Paulo já prescrevia que seriam os últimos dias assim. Ele diz que os homens serão ingratos, profanos, desobedientes aos pais. Há um relato muito extenso
E você não precisa ir muito longe para perceber isso. E nós temos que andarmos na contramão de tudo isto. A nossa perseverança tem que ser uma perseverança a ponto de entendermos o contexto, discernimento espiritual. Jesus nos alerta e alerta aos seus seguidores sobre os falsos mestres. Quantas doutrinas a gente ouve, a gente vai no YouTube, vai na TV, a gente escuta as pessoas falando, e às vezes até quando nós estamos na escola dominical, a gente fica pensando, onde essa irmã escutou isso? Porque isso nunca foi ministrado aqui. Onde este irmão achou isto? E a gente percebe que não leu nas escrituras, mas bebeu em fonte errada. E Jesus estava alertando quanto ao risco que seria, que nos últimos dias seriam levantadas pessoas, irmãos, tentando persuadir, tentando enganar, e diz o Senhor mesmo que, se possível também, eles vão enganar até os eleitos. Porque o tempo da apostasia está chegando. E a desolação, para apresentar o anticristo, que há de uma forma profética também nesse texto, em que vão tomar posse de Jerusalém, vai mudar a liturgia judaica, vai ser proibido uma série de situações por conta do decreto que será posto. E alguns estão discutindo, não, melhor a direita, não, melhor a esquerda, e alguns não estão entendendo que haverá um tempo de paz, mas sobrevirá a repentina destruição. E que a igreja precisa estar firmada. Eu não quero entrar aqui no dilema pós, nem pré, se a igreja vai ou não vai passar. Mas eu quero dizer que a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar entendendo que o que Jesus queria é nos levar a uma visão de que não esteja preocupado no sentido do que há de acontecer, mas esteja firmado na promessa. E quais são as condições? Discernimento espiritual. Mateus 24, versículo 23, ele fala sobre isto, que seria um tempo e queria apresentar esses homens. Mateus 17, ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, veja só, até quando estarei convosco e sofrereis? Jesus fala isso por causa do demônio que os discípulos não conseguiram repreender. Os discípulos não conseguiram ir, chama Jesus. Jesus, ele trata ali, dando uma palavra muito dura. Ele diz, ó geração incrédula e perversa. Depois Jesus, ao fazer aquela hora de poder repreender aquele demônio, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, por que nós não podemos, Senhor? E Jesus explica. Esta casta só sai com jejum e oração. Amém. Irmãos, é um tempo que a igreja tem que entender que para perseverar até o fim, a igreja precisa orar. A igreja está sendo desafiada a sair para fora. Eclésia. Ter ousadia para ir em busca das ovelhas perdidas. E nós estamos muitas das vezes, irmãos, nos enquartelando. É um tempo de enquartelar, é um tempo de estarmos juntos, é um tempo de estarmos orando, é um tempo, como Jesus falou para os discípulos, quando ele é assunto aos céus, ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, mas depois ele diz, mas serve-eis testemunha. Enquanto eles ficaram em Jerusalém, houve o Pentecoste, houve a manifestação do Espírito, houve o fortalecimento. Eles agora preparados, eles saíram.
Nós precisamos sentir isto. Eu tenho orado pedindo ao Senhor, Deus, aviva o coração desta igreja. Senhor, aviva o coração da minha família. Senhor, desperta-me mais para te buscar às madrugadas. Sem oração, meus irmãos, não tem como sobrevivermos nesses tempos difíceis. Precisamos vigiar. Precisamos da fé. Porque a fé nos faz a perseverar, nos faz a gente ir adiante. Eu sempre digo que a fé e a perseverança é o combustível para nós irmos além. É o combustível. Quando nós estamos sendo perseverantes, nós somos muitas das vezes perseverantes porque estamos firmados em algo, e aquilo que fez a gente sentir esta disposição de estarmos mobilizados em fazer a vontade do Pai. O Espírito falou, o Espírito nos convenceu, o Espírito nos envolveu, agora o Espírito nos envia. Lembra de Filipe? O Espírito leva Filipe até o deserto. E ele encontra quem? O eunuco do rei. E ele pergunta, entendes tu o que lê? Como entenderei, se não há quem explique? E diz que ele discorre ali aquele texto de Isaías, mostrando que ele foi levado como cordeiro pelos seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Ele faz a narrativa do texto e ele explica tudo direitinho. E ele pergunta, de quem fala o autor? De si mesmo ou de um outro? E ao explicá-lo, mais na frente ele encontra a água. E automaticamente aquele eunuco do rei na sua carruagem para e diz, eis aí a água, o que impede de eu ser batizado, é lícito eu ser batizado. O desejo das pessoas vão vir, irmãos, a seguir, o desejo vão vir a entrar por essas portas, mas nós temos que sermos impelidos pelo Espírito, porque o Espírito quer manifestar nos últimos dias, e muitas vezes nós não estamos disponíveis a ouvirmos a voz de Deus. Uma vez eu estava dizendo, Deus, eu quero melhorar. Eu quero orar mais, Jesus. Eu sou um dorminhoco, Jesus. Eu abri meu coração. Porque está escrito, ele diz, eu amo aos que me amam. E aqueles que me buscam de madrugada, eu os encontro, achará. E eu dizia, Deus, eu sou assim mesmo. Não adianta eu querer me esconder. E eu disse, eu quero acordar na madrugada, Jesus. Porque eu ia para a vigília, está aí a minha esposa. Chegava na vigília, irmão, sabe o que é que eu fazia? Filha, não estou aguentando não. Eu ia para o colchãozinho, né? O colchonete lá das crianças que estavam deitadas lá, eu dormia, cansado. Não aguento, filha. No outro dia eu tenho que trabalhar. Não aguento. E ela acorda, no outro dia a mãe dizia, acorda, acorda. E ela dizia, foi bênção. Deus operou. Eu não era pastor, mas eu tinha um chamado de Deus para o ministério. Mas eu trabalhava e não conseguia, irmãos, ficar acordado à noite. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida. E agora eu assumi a primeira congregação. E eu falando com Deus, Deus, eu quero mais, eu preciso mergulhar nas promessas, eu preciso fazer algo para o teu reino. Senhor, me acorda para orar na madrugada. Sabe o que é que o Senhor fez? Eu não consigo acordar. O Senhor foi lá na minha garagem, chegou lá na garagem assim, no cadeado ali, bateu, 3 batidas. E eu escutei aquele trinco do cadeado, 3 batidas. Quando eu acordei, o Espírito Santo disse, sou eu. Aí eu disse, obrigado Jesus, eu dobrei meu joelho, fiquei falando com Deus e adorava o Senhor, feliz, porque eu coloquei no meu coração um propósito. Quando você colocar no seu coração um propósito, esteja atento que Deus vai colocar você em uma situação favorável para fazer aquilo que você tem que fazer. Mas se você não tiver disposição, meu irmão, não vem, não acontece, você vai ficar do mesmo jeito. Lembra do balão que eu falei da festa? Teve a festa, maravilha. Passou depois, já foi. Ele quer manter-nos acesos nessas condições. E por último, meus irmãos,
além do discernimento espiritual. E que Jesus chama a atenção para os discípulos perceberem, e que Ele nos chama também a atenção, porque Ele vê o homem nesse estágio de incredulidade. A incredulidade é tamanha no nosso meio. Às vezes nós não cremos. Você quer ver uma coisa? Eu não sei quantos já teve a ousadia de dizer assim: eu vou orar por uma pessoa cega de nascença. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu já tive uma vez. Eu já tive. Eu disse: Deus, tu faz isso. A gente que é crente bully, né? Lá na minha terra chama-se crente bully, de pouca fé. Que não temos ainda no nosso coração esse desejo de ver coisas sobrenaturais acontecendo em nosso meio. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso ser. Ou é ou não é. Uma vez eu estava trabalhando como vendedor numa loja de imóveis, e tem um prédio lá de 20 e poucos andares de frente a essa loja. E quando eu cheguei, eu saí, fui no banheiro, aí os colegas disseram assim: Salomão, você não imagina, caiu uma pessoa ali do quarto andar e ele disse: morreu. Claro, rapaz. Morreu não teve nada não. Aí eu disse: glória a Deus. E eles começaram a zombar de mim. Aí disse: você acredita mesmo? O cara podia cair do quarto andar, rapaz, e ficar viva? Isso é creio. Deus cuida. Irmãos, se eu não creio em milagres, se eu não creio naquilo que Deus é capaz de fazer através da igreja, se eu não começar a buscar isso, se eu não estiver disposto para que Deus possa fazer através de mim, e se eu não levar a igreja nessa visão de que tudo é possível aquele que crê, não tem como resistir, irmãos, esse tempo difícil que está por vir, porque nós não sabemos quando será, nem se o Senhor vai permitir que a igreja possa passar por uma fase da grande tribulação e nos levar antes, Ele cumprir a sua palavra, nem que nós possamos até passar por ela, não importa isto, mas nós precisamos estarmos preparados. É isso que Jesus chama, para encararmos os desafios. Compreenda, tenha discernimento, compreenda as estações, o tempo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, presunçosos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. A gente faz uma festinha e um passeio na igreja. A gente faz isso sempre, às vezes a gente faz 2 em um ano, lá em primavera, a gente leva os irmãos para algum lugar. Esse ano, agora, ontem eu recebi uma mensagem do dono de uma chácara que nós alugamos, uma chácara muito linda, com piscina muito legal. Depois vou até passar para o pastor Josias, se puder levar os irmãos. Lá tem alojamento, legal mesmo. E o preço é bem legal, pastor. E a gente percebe a disposição, irmãos, dos irmãos, isso é bom. A motivação. Mas quando a gente fala de orar, quando a gente fala de que nós precisamos buscar mais, a gente vê que não é a mesma coisa. Somos tendenciosos, somos assim, irmãos. Por isso precisamos estar mortificando as obras da carne e disposto realmente a lutarmos contra isto, esta indisposição que é natural nossa. Jesus, ele chama a atenção, por isso que ele diz: ó, geração incrédula. E eram os discípulos. E o que diria de nós, irmãos? Somos tão falhos, mas Deus, pela sua graça, Ele conta conosco, porque onde reinou o pecado, superabundou da graça, e o Espírito está trabalhando nessa geração. Não tem por que ficarmos olhando como referência os nossos antepassados, porque às vezes nós olhamos lá para trás, desejando que eles pudessem estar aqui para fazer. Não, é você, sou eu. Somos nós que o Senhor conta. Não somos melhores,
mas é o que tem. E o Senhor conta conosco. Mas nós temos que estarmos dispostos a irmos algumas milhas a mais. E como eu posso, meus irmãos, ser ou ter esse discernimento? Como eu posso ter esse discernimento? Porque sem discernimento espiritual não pode ir muito longe. Seja amante das Escrituras. Seja amante das Escrituras. Josué 1,8 é um conselho que eu gosto de usar sempre desse texto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar. Vai haver prosperidade. Discernimento precisa estar alinhado com a palavra. A palavra não pode contradizer. Quando nós entendemos o que o Senhor ele diz lá em Oséias, o povo perece porque falta conhecimento, e o povo de Deus pode até ser enganado, porque a gente vê que nos últimos dias há uma previsão de que até os eleitos poderão ser enganados. Está tudo se invertendo. A desolação ainda não chegou, está sendo preparada. E as pessoas estão sendo levadas de uma forma tão sorrateira, irmãos. As coisas vão acontecendo. Eu estava observando, conversando com alguns parentes meus que eu tenho lá em Aracaju, como a visão deste mundo atual está distorcida. Os valores estão distorcidos. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. A gente é o que a gente lê. E a gente é o que a gente come. A gente, muitas das vezes, reflete quem somos quando nós andamos com Deus, ou quando nós optamos a não andarmos com Deus. Enoque andou com Deus. Por isso que está lá escrito: Enoque andou com Deus e não era. Ele não era um homem comum, não era mais comum, porque de tanto caminhar com Deus, ele começou a ser, eu imagino, parecido. A glória do Senhor o transformou na caminhada. Não tem como andarmos com Deus e continuarmos do mesmo jeito. A nossa caminhada, ela é determinada, a manifestação de Deus é determinada, a forma de agirmos é determinado com quem nós andamos. Tenha esse discernimento. Ame as Escrituras, mas também tenha uma vida de oração. Finalizando, sem o amor não há fidelidade. Só existe fidelidade quando há amor. Quando nos casamos, as juras de amor que se faz é feita e há um cumprimento. Casamento não é algo que as pessoas imaginam que é descartável. Existe uma aliança. Como o nosso relacionamento com Deus é uma aliança. É por isso que, se negarmos, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque há uma aliança de Deus com o seu povo. Mas só que é condicional, não é Ele que vai nos tirar, nos afastar, é nós que nos afastamos, e quando nós nos afastamos, as bênçãos não estão disponíveis para nós, é assim, é bem claro. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, está as bênçãos concernentes à obediência. Diz que bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é a amassadeira, é o produto do teu campo. Ele fala de todas as bênçãos que vão seguir. Mas o melhor de tudo isso, meus irmãos, é que a nossa fidelidade, ela não é algo que vai ser impulsionada pela obrigação, mas por amor, por graça, que recebemos
de Deus a revelação, e aí ao receber essa revelação da graça sobre nós, nós estamos dispostos a andar, quem sabe até 1, 2, 3, quantas milhas for necessário nessa caminhada com Deus. E é maravilhoso poder andar com o Senhor. E quando nós estamos, irmãos, aliançados, o vento sopra, mas nós estamos dispostos a perseverarmos de pé, porque o Senhor nos dá graça, porque Ele está movendo os céus ao nosso favor. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Lucas 12, versículo 42 e 43. Veja só, o Senhor está falando que este servo prudente, esse servo que continua fazendo, irmão, sendo fiel, quando o Senhor voltar, Ele está mostrando que este servo que recebeu uma missão, que este servo que tem uma tarefa, ele está cumprindo essa tarefa de uma forma totalmente séria. Ele está comprometido com aquilo que foi acordado. Ele sabe que quando vier a prestação de conta, ele estará sendo este servo fiel. E ele fala aí: quem é este administrador? Fiel, mas também sensato. Este o Senhor encarregou para dar sustento aos seus servos. Irmãos, isto é maravilhoso. O Senhor nos confiou uma missão, o Senhor nos confiou uma tarefa, e quero concluir nesta noite, para que você possa perseverar. Você é necessário estar realmente revestido de vigilância, você precisa estar não sendo negligente, você não pode estar negando a fé, você não pode estar esfriando no amor, mas você precisa estar disposto a ir no sentido da promessa, porque o Senhor, Ele vai voltar, e nós estamos aguardando um novo céu, uma nova terra, em que habita a justiça, irmãos, e tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor permanece. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu desejo que nós possamos ter este entendimento de que não basta ser crente, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E esse é o momento de sermos diferentes. Eu tenho certeza que esta igreja tem sido ministrada, tem sido aquecida de fé, de amor, de disposição, mas há uma expectativa também nossa, de todos nós que ministramos, dos ministros do Senhor nessa última hora, de que nenhum se perda. Jesus, Ele tinha isso no seu coração, e Ele disse: Pai, tudo que Tu me deste, nenhum se perdeu, mas Ele relata: mas somente o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Quem milita, irmãos, quem trabalha na seara, se regozija com o fruto do trabalho. Está escrito lá, Isaías, ele fala isto, que Jesus viria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Isso quer dizer que há dentro do próprio Deus uma expectativa. Jesus, existe no seu íntimo uma expectativa, irmãos, de regozijo pelo serviço, pelas vidas que nós estamos ganhando para o reino, da vida que nós estamos dedicando ao seu serviço. Existe uma expectativa, porque a terra está cambaleando como um bêbado, a natureza geme. Eu queria convidar você a ficar em pé. Queria convidar o pastor, fazer um pedido. Vem cá, pastor, em nome de Jesus. Existe dentro de nós, irmãos, um desejo, esse desejo de perseverança. Eu tenho certeza que todos nós queremos, irmãos, estarmos disponíveis naquele momento que o Senhor nos chamar, nos comissionando. Eu sei que o Senhor tem chamado muitas pessoas para alguma área aqui, mas eu quero dizer para você nesta noite, que esse é um tempo de você estar se despindo. E eu quero convidar você a chegar aqui diante do altar de Deus, porque eu gostaria, juntamente com o pastor, de fazer uma oração nesse sentido. Se você sente nesta hora, Pastor Salomão da Paz.